Oi, tudo bem? Sou a Michelle Moreira, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. Gente, agora são sábado, dia 26 de abril, às 18h05. E eu estava tentando fazer esse vídeo para vocês desde as 15 horas. E eu confesso que é um dos vídeos com muita dificuldade para eu vir aqui falar com vocês, tá? Vamos lá. Comentei com vocês que eu tinha sonhos, né? Que eu tenho sonhos por parte de Deus há muito tempo, desde criança, né? É comum ter sonhos, já comentei. Não vou repetir porque uma pessoa veio me ofender no meu canal. E eu acho que tem pessoas que gostam disso, né? Eu acho que elas ganham a vida indo nos canais das outras pessoas só pra ofender. Mas tudo bem, haters tem, né? Sinal que eu estou levando a palavra. Uns vão gostar e outros não, né? Vamos lá. Para essas pessoas que eu não agrado, elas não são obrigadas a me assistir, tá bom? Tem muitos outros canais por aqui de pessoas maravilhosas, com vários tipos de conteúdo, vários nichos, e a pessoa pode ficar à vontade para escolher qual ela se sente mais à vontade em ficar e assistir, né? Eu estou aqui agora, neste momento, para comentar com vocês um sonho que eu tive de ontem para hoje, tá? De sexta para sábado. E às vezes esses sonhos, eles vêm com uma carga muito forte espiritual, tá? E essa eu sinto que tá sendo muito forte. Eu só não consigo expressar para vocês o quão forte é, porque já é espiritual, né? Eu acordei já com a sensação de meu sonho espiritual. E eu fiquei relutante, porque eu achei que eu não deveria, não precisaria falar pra vocês, porque eu não tenho esse costume de ficar falando muito, né? A não ser o sonho que eu tive com Jesus, que eu postei no canal. E eu comentei que eu iria falar, né, mais dos meus sonhos. E essa noite eu tive um sonho que foi exatamente assim. Eu vou falar como foi o sonho, e eu sei que tem pessoas que me assistem, que são irmãos em Cristo Jesus, que são estudiosos da palavra, que sabem mais do que eu, inclusive. Eu estudo a palavra e a palavra é assim: você sempre vai aprender muitas outras coisas para edificar a sua vida. Então ninguém sabe tudo da palavra, a não ser o próprio Senhor. E aí eu vim aqui, fiz oração hoje e eu fui perguntar para o Senhor se eu deveria contar esse sonho, né? E ele me deu uma palavra e eu vou ler aqui para vocês, tá? É Salmos 18:30. Eu vou ler só um trechinho, tá? Do 30 ao 34 que eu vou ler, tá? Gente, eu estou um pouco tremendo, tá bom? Porque eu tô meio, eu não sei, emocionada, mexida, mas eu vou me esforçar aqui, tá? Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Eu recomendo muito a leitura para vocês, tá? Quem escreveu foi o rei Davi. Vamos lá. Eu sonhei que eu estava de viagem, tá? Que eu entrava no ônibus e que eu iria, e era à noite, e que eu iria fazer uma longa viagem. No percurso dessa viagem, eu olhava pela janela do ônibus e eu via um conhecido meu, né? Conhecido da época que eu ainda não era convertida. Ele estava fazendo uma situação no meio da rua com uma outra mulher. Ele estava todo vestido de branco e ele estava com uma vela na mão acesa,
A mulher estava também totalmente vestida de branco, com um véu bem comprido, com uma vela acesa na mão. Ela ficava parada de costas para ele, e eles bem no meio da rua, e ali ele fazia uma dança no meio da rua. E eu não sabia para o que eles estavam fazendo, eu só sabia que era espiritual, tá? Aí eu me coloquei na janela e eu gritei pela janela: toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eita, vai começar cedo. Ai, toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. E a pessoa que estava lá, ele parou de dançar e ele olhou pro ônibus assustado e ele me viu. E o ônibus seguiu viagem. A viagem continuou, tá? E no meu sonho eu já estava no local. Já era dia, a viagem deveria ter sido muito longa porque eu estava muito cansada. Eu me lembro que eu estava muito cansada nesse sonho. Eu estava num lugar totalmente desconhecido. Nunca fui naquele ambiente, naquele lugar. Eu estava numa cidade diferente. Não conhecia ninguém. E aquela rua estava cheia de pessoas. Muita gente. As pessoas estavam indo para aquele ambiente de todos os lugares. Elas estavam saindo de todos os lugares e indo até esse local. Porque naquele local tinha uma situação que todo mundo queria ver, tá? E eu fui. Chegando lá, eu tava com muita dificuldade para chegar aonde eu precisava, porque eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, e eu ficava, meio assustada com a quantidade de pessoas que estavam naquele ambiente. Era muita gente mesmo. De repente eu chego no local que eu queria, tá? E tinha uma montanha. Você lembra que na palavra veio a palavra montanha para mim? Vou ler para vocês. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Aí eu vi uma montanha. Só que nessa montanha, ao invés de ser de barro, de terra, não, ela era só de pedra. Ela só tinha pedra, só pedra naquela montanha, só pedra. E havia 2 pessoas nessa montanha. Elas estavam em cima de cada uma numa pedra. E toda aquela multidão estava indo lá para ver essas 2 pessoas, tá? Eram 2 pregadores. Eram 2 pessoas. E essas 2 pessoas, elas viviam naquela montanha, naquela pedra, cada uma na sua, sabe? Elas viviam ali. Dia e noite elas estavam naquelas pedras e elas ficavam levando a palavra de Deus. Elas eram pregadoras e estavam arrastando multidões. As pessoas que estavam indo lá era para ouvir eles. E eu estava lá exatamente para isso. E eu queria muito lembrar o que o pregador falava, mas devia ser maravilhoso, porque arrastava multidões. Eles eram bem diferentes, tá? Eu não consigo descrever como eles eram, não. Nem as roupas, porque eu fiquei tão fascinada olhando para a pregação que eu focava nos olhos deles, né? Os olhos deles eram uns olhos muito puros, sabe? Mas decididos ao mesmo tempo. Era cheio de, como posso dizer? Era como se ele pregasse e ao mesmo tempo ele também pensasse em outras coisas paralelas, assim, e sem se atrapalhar na pregação. Era como se ele conseguisse fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Aí eu ficava observando esse homem pregar. Ele ficava pregando, levando a palavra de Deus, aquelas multidões todas se aglomerando para ouvir, para tentar chegar mais perto. Eu, como queria ouvir muito, eu subi numa das pedras e eu fiquei bem mais próxima desse pregador.
E ele continuou a falar. Ele continuou a levar a palavra de Deus. Só que ele ficava com os olhos fixos em mim. E eu ficava com os olhos fixos nesse pregador. Aí teve um momento que ele pregava e eu me emocionava muito. Eu chorava muito, sabe? Eu não conseguia desviar a minha atenção para lugar nenhum. Eu só olhava para ele. Só para ele. E ele continuava a pregar. Teve um momento que aquela população, ela começou a fazer um movimento diferente. E eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um ser, eu vi um homem com uma roupa branca, reluzente, branco, gente. Uma roupa branca, com cabelo loiro, de cachinhos. E ele tinha pele branca, tá? Só que eu não conseguia ver o rosto dele, porque na hora que eu olhei, ele queria sentar. Ele foi sentar não sei se ele foi sentar na guia da calçada. Ele foi sentar. Então, quando ele abaixou assim para olhar para onde ele ia sentar, foi quando eu olhei para ele. Então, ele tava com uma roupa que era estilo... Ai, gente, como é que é a roupa? Uma túnica branca, bem nos pés. Eu não via, só via a mão dele, tá? Eu não via pés, eu não via as pernas, nada, era muito comprido. Conforme ele sentou, o cabelo dele desceu assim e era bem loiro, cheio de cachos. Ele parecia um anjo, né? Eu pensei que era um anjo. Só que ao mesmo tempo que eu olhei para ele e eu vi que eu pensei, é um anjo. Aí eu falei, não é um anjo, é Estevão. É Estevão. Ele tá aguardando. Aí ele sentou e era como se eu continuei olhando somente para o pregador. Falei assim, é um anjo. Não, é o Estevão. E eu olhei para o lado e eu continuei olhando para o pregador. O pregador continuou fazendo a sua pregação e eu olhei para ele e eu chorava muito, muito. Aí ele olhou para o outro pregador e ele falou assim, ele apontou para mim e ele falou, essa moça é cheia da unção. Ai, gente, tô toda arrepiada, olha isso. Vocês acreditam? Ai, meu Deus. Gente, eu acordei. Quando eu acordei, eu senti uma sensação tão poderosa, tão forte. E eu falei assim, dormindo, tive um sonho espiritual. Aí eu fui fazer minha oração matinal, né? Fui orar. Aí depois eu fui falar com meu marido. Falei, eu tive um sonho essa noite. Aí eu contei pra ele, né? Só que enquanto eu contava pra ele, eu chorava igual a lágrima só escorria, sabe? Eu chorava e sem entender ainda, sabe? Porque é como se eu sonho, aí eu conto para que eu consiga ir lembrando partes do sonho, tá? E formulando para eu poder ter o discernimento de entender, tá? Porque não é fácil. Às vezes outras vezes é um pouco mais difícil. Aí eu preciso orar e ler a palavra, pedir sabedoria e discernimento para Deus, para que Ele consiga, aliás, para que eu consiga entender e formular melhor, tá? Eu fui observar, sabe? Eu fui contando pro meu marido o sonho e eu fui formulando, sabe? As passagens, os sonhos. Aí, Estevão, gente, meu Deus, Estevão está no Novo Testamento. Eu nunca li o Novo Testamento, gente. Eu leio, como eu já comentei, eu leio a passagem inteira, tá? Eu leio a palavra inteira e eu faço estudo, tá? Da palavra. Eu ainda não cheguei
no Novo Testamento. Eu já tentei pular, ir até lá no Novo Testamento para dar uma lida, mas eu não consigo. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Então, eu continuo fazendo o meu estudo bíblico, eu começo desde o começo até o final, tá? E eu volto, eu releio, tá? Então, tipo assim, não é uma lida, tá? É um estudo. Eu levo a palavra de Deus muito a sério. Mas eu não só estudo a palavra, mas eu estudo a palavra com pastores, em culto, né? Então eu conheço algumas passagens da palavra, mesmo sem ter lido. Mas nem todos, vamos supor. Eu nunca li Apocalipse, mas eu já sonhei com muitas coisas do Apocalipse. Novo Testamento, eu nunca li Novo Testamento, tá? Mas Estevão, ele aparece no Novo Testamento. E eu sei que eu não fui pesquisar dessa vez, como no outro vídeo que eu comentei, que eu vou colocar aqui, tá? Que eu sonhei com os olhos de Jesus. Aquele foi tão impactante para mim que eu fui pesquisar antes de fazer o vídeo. E eu vi que tinha, né, muitas, tipo assim, que era apocalíptico, mas eu nunca li Apocalipse. Esse eu não pesquisei. Eu quis vir aqui falar para vocês exatamente do jeito que eu sonhei. Eu não sei quem são esses dois homens que estavam na montanha levando a pregação. Estevão estava lá. Era como se ele estivesse aguardando algo. Ele sentou no chão para ele estava esperando que algo acontecesse, tá? Ele era tão bonito que eu pensei que era um anjo, umas vestes muito brancas, com aquele cabelo cacheado, loiro, com a pele branca. Eu pensei que era um anjo. Aí eu falei, é o Estevão. Como se eu fosse íntima. É o Estevão. Ai, gente, meu Deus, né? Mas eu comentei que eu iria compartilhar com vocês alguns sonhos, tá? E esse é um deles. Espero que você que sabe da palavra mais do que eu possa colocar nos comentários do que se trata. Seria interessante para mim poder, inclusive, aprender com vocês aí, porque estamos aqui para se ajudar, gente. A gente não tá aqui... Quando eu venho aqui para falar com vocês, com todo o meu coração, eu quero ajudar no máximo que eu posso, tá? Levando a palavra, levando ensinamentos sobre consumismo que destrói a vida da pessoa, tá? Comentando com vocês referente à renda extra, tá? Para ajudar vocês, tá vendo? É só para ajudar, mas mesmo assim tem pessoas que vêm para atacar. Só que todas essas pessoas que vêm no canal para me atacar, eu abençoo vocês, tá? Eu quero que vocês tenham uma vida cheia de paz. Paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Que vocês não tenham rancor no coração de vocês. Que essa vontade que muitos têm de só criticar caiam por terra, tá bom? Porque como somos cristãos, aprendemos que não podemos julgar a outra pessoa, tá? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas tristezas, tá? E as suas superações. Não cabe você, não cabe a mim apontar para ninguém e relembrar as falhas delas, tá bom? Porque para isso vai ter aquele dia. Jesus chegará diante de cada um de nós, olhará para os nossos corações e verá, primeiro, se os aceitamos de coração. Se o amor é de coração, não adianta falar. Jesus vai olhar. Ele vai olhar diante de cada um, ele vai olhar o coração. Sabe por que ele vai precisar fazer isso? Porque ele vai precisar afirmar em voz alta para os anjos: se você, eu, estamos salvos. Aí começa a separação do joio do trigo, tá bom? Então não adianta uns falarem que são cristãos e se comportarem como ímpios. Não adianta.
Pois muitos já sabem que naquele dia, muitos que acham que vão ser salvos não serão. Julgar só cabe a Deus, tá bom? Deus é o juiz. Deus é o juiz. Ele vai me julgar, ele vai te julgar. Não cabe a pessoa ir criticar a outra pessoa por causa das roupas que ela usa, por conta do jeito que ela fala, tá bom? Deus, ele conhece a intenção de cada um de nós e ele anota, porque vai ter o dia de prestação de contas, tá bom? E eu sei que muitos são filhos de Deus, erram, como eu erro, como todos nós erramos, mas procura o acerto, tá bom? Porque o problema não é errar. O problema é a pessoa errar, não assumir o erro e não querer nem acertar. E muito menos ainda aceitar de todo o coração, a não ser mais orgulhosos, ser mais humilde, não julgar o outro. Jesus veio e falou, ele deixou mais difícil para nós amar uns aos outros. Mas tem pessoas que preferem odiar e criticar. Senhor Jesus, esteja na vida dessas pessoas e tire no coração amargo delas esse rancor e a necessidade de apontar o erro do outro. Como Jesus mesmo disse, antes de você falar, tire as travas dos seus olhos. Fiquem com Deus.